glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez com uma live, amém? Uma live Salmos da Fé. Agora eu vou aqui enviar os aviãozinhos para vários contatos, aleluia, glória a Deus. Deus é bom, aleluia, oh aleluia, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Eu te exalto, Senhor. Eu digo, tu és santo, oh aleluia, santo, santo, aleluia, santo é o Senhor, santo é o Senhor, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, Deus é bom, aleluia, glória a Deus, aleluia, Deus é muito bom. Oh Senhor, seja exaltado, Senhor, seja exaltado, aleluia, seja exaltado, Senhor, aleluia, oh aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Estou aqui mandando para várias pessoas, né? Contato, estamos começando nossa live Salmos da Fé, aleluia, glória a Deus. Vamos ver, amém. Já temos 6 pessoas aqui. Márcia Rodrigues, tudo bem? Fabiana, amém. Oh, glória a Deus. Várias pessoas entraram aqui. Liliane, tudo bem, Liliane? Amém. A Karen, a Maura, o Edinaldo, a Ana Cláudia, Dona Bilia, pessoal, seja bem-vindo, aleluia, sejam bem-vindos. Se possível, divulga aí, mandando os aviãozinhos para os seus contatos, né? A gente aproveitar a oportunidade para divulgar a palavra de Deus. E aqui nós vamos ter início a mais um Salmos da Fé, e dando continuidade, eu espero que hoje a gente termine o Salmo 119, né? A 9ª parte já, e espero que termine agora. Temos três estrofes, né? 3 estrofes para completar. As 3 últimas estrofes Resh, assim e a tal. Mais uma vez lembrando que temos estrofes de 8 versículos, cada 8 versículos é uma estrofe, cada estrofe é uma letra do alfabeto hebraico. Então, por isso que tem esses nomes aqui que a gente diz, né? Resh é a estrofe que vai do 153 até o 160. Depois teremos a estrofe Sim, que vai do versículo 161 até o 168. E tem também a última, que é a Tal, que vai do 169 até o último versículo do Salmo 119, que é o versículo 176. Amém? Então vamos dar início, né? Hoje a gente vai dar essas 3 estrofes para terminar o Salmo 119. 9 partes, hein? Veja como foi grande. Então a estrofe Res começa no 153 até o 160, diz assim: Atenta para a minha aflição e livra-me, pois eu não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a sua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários. Eu não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Considera em como amo os teus preceitos, e vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Amém? É interessante observar que esses versículos aqui, eles repetem-se bem quase na sua totalidade, repetições de outros versículos que ele disse, né? O salmista agora começa a repetir alguns temas, né? Um deles é esse pedido de livramento diante de uma aflição, diante de um momento de grande infortúnio.
E também o fato dele estar sempre dizendo, fazendo essa comparação: olha, eu não tenho deixado as tuas palavras, eu tenho sido fiel, vivifica-me, salva. É uma coisa que a gente sempre repete, porque alguém pode estar entrando aqui pela primeira vez, e é por isso que a gente às vezes se torna repetitivo dizendo alguns pontos. Entre eles é o seguinte: há uma tendência aqui, né, alguns comentaristas até dizem isso, que o salmista que fez o Salmo 119, ele estava diante de uma perseguição, diante de algumas lideranças políticas, né, de Israel, e é por isso que ele fica fazendo esse clamor o tempo todo: vivifica-me, salva, são muitos meus adversários, são muitos meus perseguidores, e ele fica fazendo esse clamor. Não é errado isso de forma nenhuma, né? Está aqui na Bíblia, está correto, né? Você, no momento de aflição, deve realmente recorrer a quem pode te salvar, que é o Senhor, a quem pode te ajudar, que é o Senhor. Então, não existe erro em fazer um clamor a Deus para Ele te livrar. Às vezes a gente fala sempre isso, porque algumas vezes as pessoas têm uma tendência a andar ou recorrer a Deus sempre de uma forma assim, vamos dizer assim, passiva, né? Quando na nova aliança o ensino é o ensino da fé. E isso não quer dizer que você não deva recorrer ao Senhor, pelo contrário, você deve sempre recorrer ao Senhor e buscar a sua face todos os dias. Mas é bom que se diga que existe uma diferença entre aquele que vai até uma geladeira na casa do seu pai, que é o avô das crianças, né, o seu próprio pai, e pega ali o alimento porque é a casa do seu pai, e aquele que está do lado de fora pedindo para aquela pessoa, aquele senhor, dar alguma esmola ou pedir algum favor. Sempre que você recorrer a Deus, Ele que é misericordioso, Ele irá até você, irá lhe acudir quando você clama por socorro. Isso é uma promessa da Bíblia. Mas uma coisa que precisamos entender é que quando nós nascemos de novo, nós agora somos filhos de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. E você tem a própria natureza de Deus. Então, você deve recorrer a Ele, sim, mas não só como um senhor, alguém que você vai recorrer para pedir alguma esmola, algum favor, mas muito mais como a seu pai. Ele é teu pai e ele ama te ajudar, ele ama fazer o bem para você. Mas tem muitas dessas coisas que são pedidos que já foram cumpridas através do sacrifício de Jesus. Efésios 1:3 diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E alguns desses pedidos, né, embora sejam justos, e numa situação parecida os cristãos devem e podem fazer esses clamores, mas há algumas situações que o salmista coloca em que simplesmente você vivendo uma vida de fé, crendo nas promessas do Senhor e no fato de você ser filho de Deus, você pode superar elas facilmente. Por exemplo, a questão dos adversários é algo muito recorrente no cristianismo, é algo muito óbvio, né? Principalmente para quem está em liderança, né? Quem é pastor, profeta, né? Qualquer pessoa que está à frente de alguma obra ou tem um ministério abrangente, isso é fato recorrente, é já conhecido em toda a história do cristianismo, que sofrerá perseguições. Então, adversários, existem os adversários espirituais, que esse é o grande adversário, né? Que são os demônios, e sim, Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, não são contra pessoas, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, está lá no capítulo 6 de Efésios. Esse é o principal adversário que você tem, mas também há pessoas que, muitas vezes, por causa da sua carne, né? Isso eu estou falando de cristãos, né? Cristãos carnais que perseguem outros irmãos, fora o fato de existir as pessoas que são do mundo e que não acreditam na palavra de Deus, não acreditam em Jesus, não acreditam no Senhor. E, oi Gleide, tudo bem? Aqui a Gleide está dando uma acenando. E tem essas pessoas, e essas pessoas muitas vezes são usadas por Satanás para perseguir. Então, isso é algo comum, né, de acontecer entre cristãos, principalmente para quem está à frente de uma obra. Difamação é algo que o diabo adora fazer, né? Porque o nome diabo é exatamente isso, é o acusador dos irmãos, é aquele que é especialista em mentir e difamar.
né? Então, isso é normal, mas nos salmos, não só nesse Salmo 119, mas em vários salmos vemos essa recorrência desse clamor, porque são muitos adversários, porque tem perseguidos e tal. É verdade também que eles viviam não só uma outra realidade espiritual, no sentido de que eles não eram filhos de Deus, como eu já disse aqui, era uma outra aliança, uma velha aliança, né? Mas também tem outro detalhe, a situação que eles viviam de guerra sempre iminente, sempre com traições. Há muitos desses salmistas aqui que são profetas, são pessoas que estavam sempre debaixo de algum perigo, e é muito comum esse tipo de clamor, tá? Mas o que eu quero deixar claro para você é que muitas dessas declarações aqui, e agora nesse estrofe, né, a chamada Rush, que vai do Salmo 119, versículo 153 até uns 160, nós vemos aqui que ele está mais uma vez repetindo, são muitos meus adversários. No 158 ele diz, eu vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Considerem como eu amo os teus preceitos, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade, segundo a tua vontade, segundo a tua bondade. E pronto, esse é um tipo de declaração que você, como nova criatura, oi Marcília, paz querido, você como nova criatura, você tem a própria vida de Deus, a vida de Deus veio fazer morada em você. Nessa situação, você já está numa situação superior do que o salmista de Salmo 119, porque ele estava clamando por vivificação, né? Vivifica-me. Alguns comentaristas acham que essa declaração de vivifica-me não é só com relação ao interior dele, mas também é um pedido de auxílio para não ser morto nem ser assassinado. Qualquer que seja a verdade aqui, a verdadeira, vamos dizer assim, significado, revelação, se é um pedido para não ser morto nem assassinado, ou seja, algo relacionado ao interior, uma coisa tem que ser dita. Na nova aliança, você já tem a vida de Deus, você já tem a proteção do Senhor. O Senhor te guarda em todos os teus caminhos. Não é isso que diz o Salmo 91 e tantos outros salmos. A Bíblia diz no Salmo 34 que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os guarda. É algo claro que no Novo Testamento, na Nova Aliança, há uma proteção de Deus, há uma guarda, né? E os salmos declaram isso também, mas só que eles não tinham essa revelação que hoje você tem na Nova Aliança. Então, por isso que eu repito isso. Porque eu digo de mim, né? Eu posso falar de mim, né? Por exemplo, quando eu me converti em 1980, e depois, quando eu retornei para o caminho do Senhor em 94, no início de 94, e graças a Deus aí foi só crescimento, fui batizado no Espírito Santo, mas nesses dois grandes períodos, dois terríveis períodos na minha vida, eu usava muitas vezes o salmo só para chorar. Eu chorava, porque o salmista clamando, são muitos meus perseguidores, a grande traição, até mesmo os meus amigos estão contra mim. Às vezes a pessoa, quando está numa situação de muita tribulação, se identifica com isso. Não é errado se identificar, mas assim, eu quero te fazer uma pergunta, uma inquisição para que você analise bem isso. Se você está lendo a Bíblia e em vez de trazer cura para você, vai só trazer choro, né, de tristeza, vai só trazer melancolia, é bom a gente analisar se nós estamos vendo a coisa de uma forma correta, né? Se a Bíblia está sendo vida para a gente, ou se ela está sendo só uma ferramenta para as nossas emoções ficarem exacerbadas. E muitas vezes eu estava assim, né? Eu lia a Bíblia e chorava. Não é pecado, mais uma vez eu digo que não é pecado, não está errado, né, irmãos? Mas assim, não é a verdadeira revelação para quem é filho de Deus, para quem nasceu de novo e quem faz parte da igreja. Hoje você tem lenitivo da parte do Senhor, você tem o consolo do Espírito Santo, que eles não tinham aqui na velha aliança. Você tem a vida de Deus, você nasceu de novo, querido, meu querido, você é filho de Deus. A Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 2, que você tem a unção do santo. Irmãos, a unção de Jesus, que é a unção do santo, ela é mais do que suficiente para despedaçar todo o jugo, para quebrar toda e qualquer mentira e situação que você esteja sendo afligido. Eu sei que existem aflições
exteriores, existem aflições interiores, né? Existem as aflições externas, vindas da parte de demônios ou de pessoas usadas por demônios e situações que se levantam. E existem as aflições internas, aquele sentimento de inutilidade, aquele vazio, aquela tristeza, aquela sensação que se lutou em vão, não é verdade? Aquele desgosto por não ser amado ou amada, aquele desgosto por não ser respeitado ou respeitada. E esse tipo de coisas todas as pessoas sofrem, né? Alguns estão mais debaixo de vamos dizer assim, uma pressão muito maior do que outros, mas é justamente para isso mesmo que Jesus Cristo veio ao mundo, para desfazer as obras de Satanás, tanto as obras que ele usa externamente, como aquelas que afligem a mente humana, a alma humana. Para a alma humana a solução é Jesus na sua plenitude, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela tem condições de renovar a tua mente, para te tirar desse sofisma, dessa prisão de tristezas internas, desgosto, sensação de falta de utilidade, né? E também das externas, né? Paulo diz lá, eu não me lembro se é 2ª, 1 Coríntios, eu sempre me atrapalho, capítulo 10, ele diz: as armas da nossa milícia não são carnais. Armas, são 2 armas, né? Milícia é o exército cristão. Então, ele queria dizer o seguinte: as armas que nós, como cristãos, nossos exércitos, usamos não são da carne, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, anulando nós sofismas e contra todo palavra, argumento que se levante contra o conhecimento de Deus. Então, o que ele estava falando? As armas são 2, é o Espírito e a palavra. É o Espírito Santo com você e a palavra. É a unção do Espírito Santo e a palavra. Amém? Então, debaixo da unção do Espírito Santo, essa unção do Santo que já habita em você, está sobre você, está dentro de você. O irmão Reino fala sobre isso. Essa unção, ela despedaça julgos, tá? E renovando a mente com a palavra, essas fortalezas são destruídas. Agora, o amálgama, ou seja, o cemento, tá? Que cola as pedras da fortaleza mental, é o sofisma, é a mentira. Então, como um exemplo de sofisma, você acreditar que nada dá certo na sua vida, isso é um sofisma, isso é uma mentira. Quem foi que disse que nada dá certo na sua vida? Ah, pastor, mas eu tenho 10 anos que eu tento resolver uma situação e nunca resolve, né? Ah, pastor, já tentei passar no vestibular várias vezes, não passo. Ah, pastor, eu já tentei botar um negócio, o negócio quebra, tal. Mas quem foi que disse? Irmãos, as circunstâncias da tua vida não são maiores do que a palavra de Deus. Mas, pastor, explica então por que aconteceu isso? Porque faltou conhecimento, irmãos. Quando o conhecimento da palavra de Deus e quem você é, do que você pode, do que você tem em Cristo Jesus, chega e cai no seu coração e se torna revelação, acabou a ciranda do diabo, acaba o domínio de Satanás. Você deixa de estar debaixo de uma situação de angústia e de depressão para agora viver, como a Bíblia diz, que é reinando em vida através de Cristo Jesus. Então, para com isso de ficar se autocomiserando, a minha vida não dá certo, tal. Quantas vezes eu fiz isso, irmãos? Quantas vezes? Quantas vezes? Esse era o meu grande problema. Eu não tinha muito problema com orgulho, mas eu sempre tive problema com autocomiseração, né? Então, na verdade, eu não atingi ainda, mas creio que um dia eu vou atingir tudo aquilo que Deus falou para mim, em profecia, em tudo. Eu acredito que em grande parte por causa do sentimento de autocomiseração, né? Por causa da tristeza excessiva, o desgosto, a sensação de inutilidade, de fragilidade. E quando essa palavra da fé chegou até mim, começou o processo de libertação dessa área, né? Começou, porque é todo um processo de renovação mental. Você começa ouvindo uma mensagem como essa que você está ouvindo aqui, é verdade, oh, aleluia, oh, glória a Deus, agora a minha fé está desbloqueada. Agora, esse é só o começo, irmão, porque vem o diabo para tentar te fazer tudo isso. Você amanhã pode encontrar alguém que vai dizer, então não serve para nada, né? Ou você pode encontrar outra pessoa para dizer, você é uma pessoa que muitas vezes tem que crescer porque você é muito medíocre, alguma coisa desse tipo, né? Ou você é isso, você é aquilo outro. Se você guardar essa informação,
aí o diabo venceu, ou está vencendo. Então não guarde esse tipo de informação. É verdade que temos coisas a mudar, temos que aumentar a nossa excelência, a produtividade da nossa vida, temos que ter uma vida disciplinada, tudo isso é verdade. Mas quando certas verdades vêm para tirar suas forças, elas procedem do inferno. E cumpre a você guardar a tua mente. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 4, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as veredas, ou outras versões diz, as saídas da vida. Irmãos, a solução está em Deus, claro, está em Jesus, claro, está na palavra. Mas onde é que essa palavra, onde é que o teu Deus, onde é que Jesus, onde é que o Espírito Santo vai encontrar ferramentas para te ajudar? No seu coração. É no seu coração, é por isso que as veredas da vida estão no seu coração. Mas é claro, o coração é o espírito do homem. Mas as pessoas confundem coração com mente. A mente é a alma, tá? Tudo que entra por aqui, né? E que eu vou vivenciando na minha vida, todas as situações, elas vêm para a minha mente, né? E creio a essas situações emocionais. Então, a alma é a mente, são as emoções, as lembranças. E isso tudo é o que se pode chamar de alma. Tá? E muitas pessoas têm um verdadeiro desequilíbrio na alma e é por isso que sofrem tanto, né? Mas quando você começa a meditar na palavra, essa palavra renova a tua alma e assim, com uma forma correta de pensar o que Deus diz, estas informações aqui caem para aqui. Amém? Algumas pessoas dão glórias a Deus e aleluia, talvez com uma palavra como essa, mas a vida não muda. Por quê? Porque fica só aqui, não cai no coração. É preciso meditar, é preciso sempre dizer, eu não sou o que os outros pensam que eu sou, eu não sou nem mesmo às vezes o que eu penso de mim mesmo. Eu não sou o que o diabo diz que eu sou, eu não sou o que os erros do meu passado mostraram para os outros que eu sou. Na verdade, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, irmãos. Alguém pode estar pensando, isso é um objetivo. Não é o que você é. Porque o diabo ele fica sempre questionando você. Não foi isso que ele fez isso com Jesus, rapaz. É o olhar atrevimento do maligno. Ele chegou ao ponto de ter tal atrevimento com o próprio Senhor Jesus. Por que ele não vai fazer isso com você? Ele disse para Jesus na tentação do deserto, se tu és o Filho de Deus. Ora, claro que Jesus sabia que era o Filho de Deus. Com 12 anos de idade, quando ele se apartou da mãe e do pai, naquela ida lá para Jerusalém, ele ficou dialogando a respeito da lei e da palavra com os doutores, e ficaram todos admirados. E quando Maria foi atrás dele, ele disse, por que está preocupado? Será que não cabe a mim estar na casa do meu pai? Ele é claro que ele sabia quem ele era, mas o diabo, ele confrontou Jesus naquele momento, né? Porque se você vê logo antes, Lucas capítulo 4, você vê que a Bíblia diz que Jesus chegou até João Batista para ser batizado nas águas. Quando ele foi batizado, ele também foi batizado no Espírito Santo. Como assim, pastor? Sim, porque veio o Espírito Santo e apresentou-se visualmente em forma corpórea como uma pomba, né? E ali veio a voz dizendo, esse é o meu filho amado em que eu me comprazo. E você veja que logo depois daquilo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Isso é o que acontece, porque ali ele foi batizado, ele foi cheio, ele foi pleno do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo não é receber o Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo é revestimento de poder. Jesus foi ali, recebeu o seu chamado. Ali é que ele se tornou o Cristo, o Messias. E por causa disso, ele foi levado pelo Espírito para o deserto. E ali foi tentado. Então o diabo começou a provar Jesus, dizendo, se tu és o Filho de Deus, faz isso. Se tu és, faz aquilo. E então, se o diabo fez aquilo com Jesus, ele vai tentar fazer com você. É claro que ele faz. Quantas vezes eu estava no lugar e de repente me vinha aquele pensamento, rapaz, tu és isso mesmo? Será que tu tem chamado? Quantas vezes quem é pastor, por exemplo, ou profeta, qualquer um dos 5 dons ministeriais, já deve ter passado por isso, né? Você chega num lugar, vai pregar,
prega a palavra, ensina, você se esforça, você ora, você estuda a palavra, você medita, você ora em línguas, e às vezes você chega a lugares que o ambiente espiritual é tão opresso, é tão pesado, que você se sente mal naquele momento, né? E às vezes você vai para casa e fica se questionando, mas pai, o que foi que aconteceu? Eu orei, eu preguei, eu ensinei e tal, e a coisa parece que estava pesada, mas muitas vezes é porque não é só a sua pregação, não é só você ser guiado pelo Espírito dizendo aquilo, mas há um certo ambiente espiritual que só pode ser muitas vezes mudado com orações, né? Não só de sua parte, mas de outras pessoas daquelas congregações, daquelas igrejas, etc, etc. Mas eu estou chegando todo num apanhado geral para mostrar que muitas vezes as pessoas são confrontadas e você fica se questionando se você é um bom médico mesmo, se você é um bom profissional, se você é um bom comerciante, se você é alguém que tem chamado em Deus mesmo. Você sempre vai ser confrontado, então você precisa ficar firme na promessa de Deus, ficar firme e dizer, não, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu não sou nem o que a minha mente pode estar pensando, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e o que a Bíblia diz que você é. A Bíblia diz que você já é abençoado, Efésios 1, capítulo 3, a Bíblia diz que há uma proteção sobre a sua vida, Salmo 91, Salmo 34, a Bíblia diz que existe uma paz que excede todo entendimento, está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7 e 8, a Bíblia diz que você é próspero, está aí o Salmo 112, Filipenses capítulo 4, fala que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Você é curado, a Bíblia diz lá no Salmo Isaías 53 que pelas pisaduras de Jesus nós já fomos curados. Também está escrito lá em Mateus capítulo 8 versículo 16, né, e 17, que mesmo fazendo menção ao Isaías 53, e a Bíblia diz tantas coisas, e você tem que conhecer o que a Bíblia fala a seu respeito, e você tem que confessar essas verdades, e você tem que crer nessas verdades. É o que nós chamamos, irmãos, e que Paulo cita isso, o bom combate da fé. Não é o mau combate da fé, não é uma luta difícil, é um bom combate da fé. Às vezes nós encontramos pessoas, né, na rua, e aí, como é que estão as coisas? Na luta, irmão, está na luta, meu irmão, que luta. Jesus conquistou na cruz do Calvário a vitória, irmãos. Eu sei o que ele está querendo dizer, é opressão, é aquilo tudo, mas irmãos, as pressões vêm, mas nós devemos ter bom ânimo diante das pressões. Não foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse? Alguns cristãos querem, porque querem trazer os demais irmãos para uma concepção carnal de vida, em vez de olhar para o sobrenatural. Como assim? Tem alguns cristãos que estão passando por situação difícil, quer seja saúde, quer seja financeira, quer seja de perseguição, qualquer que seja a área, aí diz, mas Jesus disse, no mundo terás aflições. Então eles querem trazer, até usa as palavras de Jesus para trazer para uma concepção carnal, irmãos, mas se esquece da continuação desse versículo. Jesus Cristo disse assim, no mundo terás aflições, que significa pressão, mas logo ele depois diz, tende bom ânimo, ou seja, se alegre, porque eu venci o mundo. O que significa isso? Aquilo que está lá em 1 João, esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, não importa qual seja a pressão, a verdade é que Jesus conquistou vitória sobre essa pressão, mas eu só vou conseguir viver em vitória sobre essa pressão quando eu não só conheço aqui essa verdade de que Jesus conquistou, mas eu realmente creio, e crendo eu devo confessar essa verdade, crendo eu devo dizer, não, a aflição não vai me abater, eu não vou cair no meio do caminho. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas, irmãos. Eu não vou cair no meio do caminho, eu vou completar a minha carreira, eu vou completar. A Bíblia fala também, Paulo diz assim, de que nós devemos correr como quem está correndo no estádio para conquistar um prêmio. Eles correm para conquistar um prêmio carnal, uma coroa de louros, uma medalha, mas nós corremos para conquistar o tesouro divino de Deus, irmãos, a concretização das promessas de Deus, né? Então é algo que você tem que ter muito firme no seu coração. Você tem que confessar e viver, e ir lendo e dizendo. Isso não é um auto-engano, é a verdadeira lavagem cerebral, sim, lavar a mente de pensamentos que são sofismas, são enganos. O diabo teve um trabalho, preste bem atenção nisso.
Guarde bem isso no seu coração, tá? O diabo teve muito trabalho e muito investimento por parte dos demônios nele para trazer muitas situações, perseguições, dificuldades, aflições, circunstâncias na sua vida para tentar criar a pessoa traumatizada que talvez você tenha sido. Ah, mas o diabo fez isso, mas ele está derrotado, porque a Bíblia diz que o Senhor nos libertou do império das trevas, nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Oh, aleluia! Nós vivemos no reino de Deus, e a Bíblia diz lá em Romanos que nós reinamos em vida através de Jesus. Mas eu queria que você entendesse, caísse não só na sua mente, mas no seu coração, que isso tem a ver com fé, irmão. Isso tem a ver com fé. Isso não tem a ver só com conhecimento intelectual. Na verdade, você pode fazer um curso de teologia, pós-graduação, PhD em divindade e tudo, e viver uma vida miserável, né? Cheio de livros na estante, mas uma vida em depressão, tendo que estar fazendo tratamento porque vive em depressão, vive em tristeza, em terror noturno e tudo mais, e doente. Irmãos, não foi para isso que Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário, foi para desfazer as obras de Satanás. E ele continua sendo o mesmo. Aí a pessoa pode estar pensando, pastor, se fosse assim, muitos cristãos não estariam sofrendo como eles já sofreram ou como eles sofrem. Mas irmão, é exatamente assim. A questão é que você precisa conhecer a palavra e vivê-la. Bem, você precisa viver a verdade, tá? Uma vez um pastor chegou para mim, né? E eu nem respondi a ele porque eu não queria ter confronto com esse pastor de uma certa denominação em certo lugar. Eu estava num lugar e o pastor, eu citei Marcos 11:23, que Jesus, não foi Paulo nem Pedro, foi Jesus, disse: qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, mas não duvidar, e crê que se fará, assim será com ele. Assim, todas as vezes que orardes, credes que já recebeste. Quando eu estava dizendo isso, o pastor disse: mas não é bem assim. E quando ele disse não é bem assim, eu fiquei prestando atenção. Rapaz, um pastor está dizendo que não é bem assim. As palavras de Jesus, eu quero ouvir o que ele tem a dizer, velho. E aí ele disse: não é bem assim, porque se fosse desse jeito como o irmão está dizendo, até o ímpio diria para o problema: ergue-te e lança-te no mar, e esse problema ia embora. Ora, é bem assim. A verdade é que eu não disse isso para ele, mas dentro de mim brotou. Ora, nem os crentes, até mesmo pastor como esse homem aí, não está acreditando. Como é que a gente pode dizer que um ímpio vai dizer uma coisa dessa? Irmãos, a maioria dos cristãos tem sofrido porque falta o conhecimento da palavra. A maioria dos cristãos, olha, 99% dos cristãos sofrem por falta de ou conhecimento da palavra ou falta de viver disciplinadamente em cima da palavra. E quando eu falo disciplina, estou falando de confessar, estou falando de orar e ter uma vida de comunhão com Deus. Então, e longe do pecado. Então, quase todos sofrem por isso. E as pessoas pensam que esse tipo de vida é somente para pastor, para profeta, para apóstolo, para quem está envolvido nos 5 dons ministeriais. Mas a Bíblia diz claramente, o Senhor Jesus disse que esses sinais seguirão os que creem, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não lhes causará dano, vão pegar em serpente e tal. Esse tipo de coisa não é só para 5 dons ministeriais, irmão, é para qualquer um que crê. Então, eu estou dando uma palavra em cima do Salmo 119, e por que brotou tudo isso? Porque esses versículos aqui, do 153 até o 160, na verdade são muitos versículos de clamor e de choro, né? Porque ele está passando por uma grande pressão. Vamos seguir adiante, tá? Por os outros dois, que eu quero terminar o Salmo 119 hoje. Então, o versículo 161, aí nós começamos a outra estrofe, que é a estrofe Shin, é a letra hebraica Shin, que vai do 161 até o 168, que diz assim: príncipes me perseguem sem causa, porém o que o meu coração teme é a tua palavra. Alegro-me nas tuas promessas como quem acha grandes despojos. 163 diz assim: abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos.
165 diz: grande paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Eu o amo ardentemente e tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Amém? Eu citei especificamente o versículo 163 e o 165, porque eu entendo que esses dois versículos são os que têm mais revelação aqui dessa estrofe, tá? O 163 diz: eu abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. Irmãos, é uma coisa que eu já disse aqui em outras lives, né? Mas eu continuo dizendo, é impressionante como as pessoas no mundo de hoje mentem, né? As pessoas mentem, e não só mentem quando vão dizer alguma coisa para alguém, mas hoje existe muita mentira nas mídias sociais, né? As pessoas mentem demais, tá? Mentem em todos os sentidos, tá? Mentem até mesmo nos enquadramentos das fotos para mostrar uma coisa que não são, né? Mentem rindo quando na verdade estão chorando, não é verdade? Mentem dizendo palavras. Olha, uma coisa mais fácil do mundo, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu sei que alguns de vocês já devem ter percebido, a coisa mais fácil do mundo é dizer palavras bonitas num teclado por trás de uma tela, coisa facílima, fácil. O cara para, a pessoa para ali, medita, tá? Digita, passa o corretor, faz as coisas. Coisa mais fácil do mundo hoje em dia se tornou escrever. Hoje em dia qualquer um escreve um livro, até quem não está acreditando nem nele. Isso aqui é verdade. Então a mentira tem sido a tônica do mundo de hoje. Se mente no que se escreve, se mente no que se vive, se mente nas mídias sociais, se mente em tudo, se mente para a esposa, se mente para o esposo, se mente para a família, se mente no comércio, se mente na indústria, se mente. Não é semente, é se mente. Mente em tudo. As pessoas estão mentindo em todo momento. Isso é um absurdo, irmão. Isso é o cúmulo. E a gente até entende o processo de como chega a isso, né? Não só espiritual, mas assim, psicologicamente as pessoas muitas vezes mentem porque não se aceitam, né? Não se aceitam como são, não se aceitam porque não se sentem amadas também, e aí quer agregar valor, aí inventa mentiras, não é verdade? Há muitas, hoje em dia se especializou-se muitas pessoas em meias verdades, que são mentiras completas, né? Então a pessoa ouve uma história, ouve José ouve Antônio falar que não gosta de tal coisa. Aí José vai para Maria, para José, para todo mundo e diz: Antônio disse que não gosta de tal coisa e também não gosta disso e não gosta daquilo. Então aumenta as coisas, e quando se aumenta a informação já é totalmente diferente. É uma mentira, irmão. Então, irmãos, o pai da mentira é Satanás. O pai da mentira é Satanás. E deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe como é que o Satanás consegue tanto sucesso nessa história de mentira? Não é só porque as pessoas são traumatizadas e muitos precisam de ser amados, de ser reconhecidos. Não é só isso não, tem outra coisa também. Falta de comunicação. Entendeu? A especialidade de Satanás é mentira e difamação, mas por falta de comunicação. É assim que ele consegue, por exemplo, destruir casamentos. Então, o marido e a esposa estão lá, mas quase que não conversam, né? Às vezes o homem vai só atrás de sexo com a esposa e não conversa. A esposa também já não aguenta mais, aquele marido chato, não conversa com ele também. E aí fica aquele sem conversar, e o que é que o diabo faz? Começa a botar um bocado de bobagem na cabeça. Sabe, do mesmo jeito com os filhos, a relação com os filhos, com os pais, não falam. Eu sei que existe o choque de gerações, mas cumpre aos pais diminuir essa distância, né? Mas existe esse mesmo problema dentro das igrejas. As pessoas falam, dizem uma coisa, diz outra. E agora com o WhatsApp, meu Deus do céu, o povo fica falando coisa que não é verdade, difamando uns aos outros, né? E o problema é a falta de comunicação, porque se nós conversássemos olho no olho, assim, tete a tete, Satanás não conseguiria inventar todas essas histórias. Se alguém está falando mal de você, o que você deve fazer? Procurar a pessoa e dizer: mas peraí, que história é essa? Me diz para mim. Não é verdade? Se alguém tem algo contra você,
solicite o julgamento. Isso como Paulo fez. Paulo foi lançado lá naquele cárcere sendo um cidadão romano. E quando descobrir que era cidadão romano, diz: não, vai embora o quê? Vocês que tem que pedir desculpa para mim, eu era um cidadão romano e tal. Sabe? E sabe que existe isso? São pessoas sendo julgadas sem ter direito a um julgamento. Pessoas sendo julgadas sem ter o direito de ouvir-se as vozes. Tudo isso fruto de quê? De mentira, irmãos. Mentira. Satanás é o pai da mentira. Ele se especializa, e hoje em dia tem muita essa história de meia-verdade, né? A fofoca, ela geralmente vai aumentando. Começa-se com uma informação e vai aumentando. E eu te digo com 100% de certeza. O que eu vou dizer aqui é 100% de certeza. 100% de certeza. Quase todas as doenças que os crentes têm e problemas dentro da família é por causa de fofoca. Pega uma informação e vai passando. Aí tu viste dizer que fulano faz isso. Aí vai passando isso, vai passando. Irmãos, nós somos o corpo de Cristo. Irmãos, nós somos o corpo. Onde já se viu o único exército que se fere a si mesmo, que não cuida, que não trata. A gente está sempre disposto. Quando eu digo a gente, eu me coloco no meio, que é para a gente não ficar falando, pensando que é alguém que está... Todos nós, os cristãos, nós somos pessoas que sempre estamos dispostos a pensar o mal do outro. Quando a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que nós devemos ser suporte do outro. Nós devemos sempre pensar o bem. Se uma informação veio errada a respeito de qualquer pessoa para você, decida acreditar que aquela pessoa não é aquilo. Enquanto você, com seus próprios olhos e com o seu próprio ouvido, não vê a prova vê a prova de que isso é verdade, e mesmo assim nem queira ver, porque muitas vezes é situação de desgosto para a gente saber de coisas tristes da vida das outras pessoas. Mas o pior é que as pessoas ouvem falar já uma história deturpada e e pergunta-se por que a igreja hoje em dia não tem tantos milagres como antes, né? Eu vou dizer uma coisa para você, eu já ouvi muito essa história. Alguns dizem: não, mas milagres é para ser lá fora, não é nas portas da igreja. E eu concordo em parte com isso, em parte, porque os milagres, eles existem, e os sinais, melhor dizendo, não são milagres, mas sinais existem para trazer o incrédulo. Por isso que o evangelista, ele é credenciado e tem a ferramenta dos sinais. Então, nesse sentido, eu concordo. Mas prestem bem atenção. Prestem bem atenção. E eu espero que esse vídeo chegasse para outras pessoas. Muito mais do que essas 20 pessoas que estão aqui. Preste bem atenção. Porque, embora os sinais sejam para estar lá fora, isso não quer dizer que não tem que faltar sinal dentro da igreja, não. Porque sempre aparece alguma pessoa carente de algum sinal, quer seja porque eles são incrédulos e precisam ver o sinal, ou talvez algum milagre sobrenatural que precisa ser processado dentro do ambiente da igreja. E sabe por que tais coisas não estão acontecendo com maior insistência, com maior fluidez? Eu vou dizer, grande parte é por causa disso aqui, a língua, fofoca. Não tem como, porque se o fluir da unção do Espírito fluísse de uma forma poderosa nos dias de hoje, muitos cristãos já tinham morrido. Já tinha morrido fulminado por causa da língua. É muita fofoca, irmão, muito falatório. E ainda tem gente que quando fala diz assim: não, mas é porque eu tenho zelo, eu tenho cuidado pela casa de Deus. Quem tem zelo pela casa de Deus deve cuidar do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não pode se ferir, não pode se difamar, porque além de estar fazendo o papel de Satanás, ainda está destruindo a própria obra. Entendeu? Ainda está destruindo a própria obra. Tem que falar sério desse jeito, pessoal. Eu sei que muitos de vocês não têm nada a ver com isso, mas como esse áudio e esse vídeo é para não só ensinar a gente, vacinar a gente, mas também para que outras pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Muitas pessoas: ah, pastor, mas o que eu ouvi dizer era verdade. Mesmo sendo verdade, não cumpre a nós julgar e muito menos difamar, porque alguns se esquecem desse ponto que eu vou dizer aqui. Presta atenção, Jesus Cristo disse algo muito forte, que é de arrepiar, arrepia mesmo. Ele disse assim: olha, é inevitável que venha os escândalos, mas ai daquele pelo qual vêm os escândalos.
Melhor para ele seria amarrar uma pedra de mol, que é um pedrão bem grande, no pescoço e se jogar no mar. Aí algumas pessoas pensam assim: é aquela pessoa que adulterou, está falando dele. Não, Jesus Cristo disse: ai daquele pelo qual vêm os escândalos. Ele não está dizendo só aquele que pecou. Todos aqueles que entram naquela fileirinha de difamadores e estão espalhando isso, está todo mundo no mesmo nível, porque estão ferindo o corpo de Cristo. Não é sério isso? É muito sério, irmão. É muito sério. Então, toda vez que a gente ouve falar de uma história, né, e passa para alguém e vai participar da ceia, nós estamos tomando veneno, porque nós estamos ferindo, nós estamos discernindo o corpo de Cristo. Muitas pessoas pensam que discernir o corpo de Cristo é só da igreja local. Mas, irmão, se eu amo todo mundo que está aqui nesse salão, e eu amo todo mundo aqui, mas eu tenho alguma mágoa ou um rancor a respeito de um outro irmão de uma outra igreja, eu também não estou discernindo o corpo de Cristo, porque tanto o irmão que está aqui como aquele que está em outra cidade fazem parte do mesmo corpo de Cristo. Amém? Então vamos manter o cuidado com essas coisas. Ele diz aqui: abomino e detesto a mentira, porém eu amo a tua lei. E eu fiquei impressionado, porque para mim, antes de eu me converter, meu pai, ele tinha isso, né? Meu pai era um homem digno, era um homem muito bom. É claro que as pessoas pensam: porque era seu pai e tal. Mas eu vou dizer só uma coisa sobre ele. Ele dizia o seguinte: olha, quem mente rouba. E eu não permito que qualquer filho meu minta, porque se você mentir, eu vou bater em você. E meu pai era aquele homem que ele nunca mentia. E foi esse princípio que foi ensinado para mim. Irmãos, eu não me lembro quando foi que eu menti. Acredita num negócio desse? Talvez eu tenha mentido alguma vez, no período que eu estava longe do Senhor, entre 89 e 1990 ou 91, não sei, não me recordo, ou talvez na minha adolescência. Eu realmente não me recordo, irmãos, com toda seriedade diante de Deus que eu vou prestar, eu não me lembro quando foi que eu menti. Então, por quê? Porque esse princípio a gente aprendeu em casa. E qual não foi a minha surpresa quando eu venho para o reino de Deus e encontro um monte de cristão mentindo, aumentando um ponto, que já é um outro conto, né? Um conto aumentando um ponto já é um outro ponto, é o conto do vigário, é o conto da mentira. E isso é terrível, terrível, irmãos. E não cabe a mim nem a você estar sendo ferramentas de Satanás para trazer mentira. Irmão, se você tiver de sofrer o dano, sofra o dano dizendo a verdade, que Deus, que é justo juiz e é misericordioso e compassivo, Ele vai livrar você. Pode você sofrer o dano na hora ali, a vergonha na hora, mas depois Deus vai renovar, vai levantar você, porque você preferiu ficar com a verdade. É melhor ficar com a verdade, sofrendo dano, do que alimentar uma mentira para se proteger. Amém, queridos? Então, ele diz isso. E no versículo 165 é outra verdade maravilhosa. Ele diz: grande paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Claro que o salmista aqui, quando ele fala da tua lei, está falando da Torá, do Pentateuco, é um contexto da velha aliança. Ele está falando da lei, dos 5 primeiros livros. Mas nós sabemos que aqui no Salmo 119, toda vez que ele fala em preceitos, fala mandamentos, ele fala palavra, ele fala lei, ele tem hora que ele fala especificamente sobre a lei, a Torá. Tudo é a mesma coisa no sentido para nós na nova aliança. Ele está querendo dizer sobre a palavra, sobre a fidelidade da palavra. Amém? Então, pastor, mas não é isso que ele está dizendo especificamente, mas o sentido é esse. Ele fala dos preceitos. No Salmo 119 ele fala dos mandamentos do Senhor. Outro sinônimo que ele usa é testemunhos, né? Ele fala sobre a palavra e tudo significa exatamente a mesma coisa. Aquilo que Deus se deixou revelar aos homens, aquilo que está escrito na palavra. E ele diz que para essas pessoas que guardam a palavra ou guardam a lei, para esta pessoa alguém está perguntando aqui, está no YouTube esse vídeo? Pessoal, é o seguinte, deixa eu explicar para vocês, para vocês entenderem. Geralmente a gente faz essa live, aí a gente posta no IGTV aí no Instagram. Aí depois os irmãos pegam esse vídeo do IGTV
e põe no YouTube, tá? No meu canal do YouTube, só você botar lá Sérgio Neves, você encontra essa minha foto lá. E também no canal da Igreja Verbo da Vida do Maringá, tá? Se alguém depois quiser assistir, vai ser postado lá. Não agora, talvez daqui a uns 2 ou 3 dias, tá bom? Então, às vezes você pode ir no Instagram e você vai lá no IGTV e você faz a busca, você encontra esses Salmos da Fé, tá? Ou você pode ir no canal do YouTube, o meu ou da Igreja de Maringá. Voltando ao ponto aqui, né? Retornando. Então, ele está dizendo que os que guardam a palavra, esses têm paz, irmão. E é verdade, porque quando você começa a confessar aquilo que nós dissemos alguns minutos atrás, você é o que a Bíblia diz que você é, você tem o que a Bíblia diz que você tem, e você pode o que a Bíblia diz que você pode, isso começa um processo renovador e restaurador da tua alma, da tua mente. Você começa a acreditar, porque é verdade, está na Bíblia, o que vale é o que está na Bíblia, não é o que os outros dizem, ou o que está aí fora no mundo, não, é o que está na Bíblia, é o que vale, irmãos. E quando você começa a ser renovado e restaurado com a palavra, e você começa a crer naquilo, porque essas verdades caem no seu coração, aí o que acontece depois disso? Você começa a viver em paz, o tormento começa a desaparecer. A paz que excede todo entendimento está no fato de você entregar os problemas a Deus e confiar nele, confiar nas promessas dele, declarar o que está escrito na palavra. Em Filipenses capítulo 4, a respeito de pedidos e de petições a Deus, diz: sejam conhecidas, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus os vossos pedidos com orações, súplicas e ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas almas em Cristo Jesus. Então, quando você confia, você faz o pedido, lá em 1 João diz que se sabemos que o que lhes temos pedido são respondidos, né? Ele fala da vontade de Deus, melhor dizendo. E a vontade de Deus é que está na palavra. Algumas pessoas ficam dizendo: eu queria tanto saber qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus está na palavra, irmãos. Aqui está a vontade de Deus. Se você guarda os princípios bíblicos, você fica sabendo qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você viva bem, a vontade de Deus é que você viva curado, a vontade de Deus é que você viva protegido, porque o Salmo 91 todo é proteção, né? Domingo agora nós tivemos uma palavra aqui no culto aqui que eu preguei, e me veio assim, eu sei que é um trocadilho meio bobo, parece uma coisa infantil, mas é verdade, né? Eu aproveitei essa deixa, olha, para Covid-19 ou Covid-19, a solução é Salmo 9:1, é o contrário, tá? É o antídoto para a Covid-19 é o Salmo 91, que é o contrário, tá? E o Salmo 91, irmão, está repleto de declarações de proteção, repleto de declaração de proteção. Eu até disse no domingo aqui, para você confessar que você é protegido pelo Senhor. A Bíblia diz: caia 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Eu até disse para o povo: olha, vocês prestaram atenção para esse versículo. Ele está dizendo, para poder ficar mais claro, eu vou dizer assim: embora morra 11.000 pessoas, ou seja, 10.000 e 1.000, 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, embora tenha uma estatística que diga que morreu 11.000, você não será atingido. Agora, faz as contas aí, quem é bom em estatística. Morre 11.000 e tu fica vivo. Qual a expectativa de vida? Aí alguém pega esses dados e o negócio ali está sério, vai morrer muita gente. Viu? Morreu 170 tantas mil pessoas, e morreu tantas mil pessoas. E quantos estão vivos? Agora, desses vivos, quantos estão crendo e confessando, firme nas promessas do Senhor, e mesmo que tenham tido alguma enfermidade, estão crendo que vão sair do leito, porque é isso também, não é só para não pegar, mas para sair da enfermidade, né? Amém? O Salmo 91 é um salmo de proteção. Se você o confessa e vive e crê, irmão, é isso que vai acontecer. Você é o que a Bíblia diz que você é protegido, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é o crente, não é o pastor, né? O fato de ser pastor não significa que está habitando no esconderijo do Altíssimo. Algumas pessoas pensam que essa é uma declaração. Vou falar mais devagar agora, que eu tenho a tendência de correr. Algumas pessoas pensam que essa declaração, o que habita no esconderijo do Altíssimo, está garantindo que qualquer cristão está protegido.
Irmão, você tem essa promessa, mas o cristão só está protegido quando ele vive segundo a promessa. Amém? Uma declaração que se tornou famosa aos 20 anos atrás, alguém dizia assim: quem tem promessa não morre. Olha que morre. Morre porque tem que ter promessa de Deus, mas tem que viver segundo elas. Tem que habitar no esconderijo do Altíssimo. Habitar é morar, irmãos. O que significa isso? É ter seu devocional diário, é ler a sua Bíblia, meditar, é de crer: eu sou isso aqui, eu sou abençoado, eu sou curado, eu sou filho de Deus. Ter sempre em mente e no coração o reconhecimento que o teu pastor é Jesus e que o Senhor está contigo, o Espírito Santo está contigo. Você acha que o Senhor Jesus não está ouvindo essas palavras que estão sendo ditas aqui nessa live, não? Você acha que o Espírito Santo não está vendo tudo isso aqui, não? Que Deus não está vendo? Você acha que Jesus não sente prazer em confirmar a sua palavra? Paulo diz lá, eu acho que é 1 Coríntios 1:20, ou é 2 Coríntios 1:20: pois todas quantas são as promessas de Deus têm em Jesus o sim, porquanto por intermédio dele é o amém. O que significa isso? O que Jesus Cristo fez é o amém, é o que te dá a garantia do amém, o que ele fez na cruz do Calvário. E as promessas de Deus, Jesus diz sim, ele diz sim, e o que ele fez na cruz é o selo, é o amém. Você diz: ô Senhor, eu quero viver em paz. Jesus diz: sim, eu quero também, e o que eu fiz é o amém. Aí você diz: ô Senhor, eu queria ter provisão para viver uma vida tranquila. Jesus diz para você: sim, eu também quero isso para você. E o que eu fiz na cruz do Calvário, o que eu fiz por meio de mim é o amém, é o selo. Mas me diga uma coisa, irmão: quantos têm conhecimento disso e quantos têm vivido isso, irmão? Quantos crentes têm vivido isso? Então, qual é a outra promessa que você precisa de Deus? Eu preciso de uma direção na minha vida. Jesus está dizendo para você: sim, eu sou o sumo sacerdote da tua confissão, estou à direita de Deus. É assim que Jesus diz para você, irmão. Sim, e o que eu fiz na cruz do Calvário, o preço que eu paguei, o está consumado, é o selo, é o amém, de que é isso que eu quero para a tua vida. Amém, queridos? Está muito claro, é muito específico. O que falta muitas vezes é a gente parar com essa história de estar dando resposta. É porque fulano fez isso comigo. É porque eu sou fraco nessas coisas. É porque eu não tive sorte na vida. Porque papai e mamãe nunca me ajudou. É só desculpa, irmão. Não importa o que fizeram. Não importa o que semearam na vida de vocês. O que importa é o que você decide fazer a partir de agora. Lembra disso? 2 Coríntios 1:20 diz: pois todas quantas são as promessas de Deus têm em Jesus o sim, porque ele diz sim, e por meio dele, por meio daquilo que ele fez na cruz do Calvário, é o amém, é o selo, é um amém. Assim seja, assim seja. Você diz: eu quero viver curado, e ele diz: sim, é o que eu quero, é o que eu quero, e o que eu fiz na cruz do Calvário é o selo, amém. Aleluia, amém, queridos? Então precisamos estar firmes nas promessas do Senhor. Irmão, quando eu falo essas coisas que disse agora, todo esse ensinamento sobre fé, ficar firme, confessar a palavra, irmão, isso não é uma coisa que eu li no livro, irmão. Claro que eu já li isso em livro e tal, e livros me ajudam, mas que eu venho vivido a minha vida toda. Vocês não sabem quantas vezes, desde criança, depois eu me converti, continuou, e depois fui batizado no Espírito Santo em 1994, recebi chamado. Quantas vezes o diabo vem me confrontar dizendo: você não é nada disso, você não serve para nada, você é aquilo outro, você é aquilo. Para as pessoas de fora que me veem assim: rapaz, esse é um vulto do cristiano. É? Ou então outros pensam: esse aí é muito orgulhoso, e não tem a menor ideia, das batalhas do bom combate da fé que eu tive que travar durante toda a minha vida para manter-se firme naquilo que Deus
tem para mim e para minha família. E assim é com relação a você. Fique firme nas promessas do Senhor. Fica firme. Aquilo que Deus falou a seu respeito é o que importa. Não importa o que os outros dizem. Não importa o que o mundo diz. Não importa o que Satanás diz. Não importa o que as circunstâncias já disseram. Se foi coisas que você errou no passado. É tempo de restauração. É tempo de você dizer: Senhor, eu confesso, eu reconheço, eu estou enganando a mim mesmo. Eu preciso mudar. Eu preciso voltar para os caminhos. Eu preciso reativar a aliança. Ou mesmo que você esteja em aliança, mesmo que não esteja desviado, às vezes você está realmente desviado do propósito que Deus tem para a tua vida. Você está assistindo culto e não está vivendo em pecado, mas está fugindo de um chamado. Talvez você esteja fugindo de uma direção de Deus, de algo que Deus já falou para você, e isso de certa forma é um estado desviado, não é? Então você precisa voltar para o caminho. Volta, porque a unção e a graça está lá no lugar onde você deixou, naquele caminho que você estava trilhando, e você desviou-se. Não estou falando só de sair da igreja, mas às vezes você desviou fazendo paliativos. Tem pessoas que têm chamado de Deus e começam fica frustrado, porque o diabo é especialista disso. Olha só, você às vezes está seguindo um chamado e falta dinheiro para uma coisa, falta dinheiro para outra. E aí você começa a confessar a palavra e dinheiro vem. Aí o diabo começa a dizer: mas dinheiro está vindo porque o povo está tendo pena de você. E você é muito fraco, você é uma pessoa que não tem capacidade mental para vencer na vida. Aí você fica lutando contra isso também. E tem gente que fica o tempo todo: olha, eu poderia. E fica aquela meditação na cabeça: eu poderia ter feito o curso disso, eu poderia ter botado tal comércio, eu poderia, até que vem a oportunidade. E alguém diz: deixa essa coisa de ser pastor, deixa isso aí, de ter chamado disso, daquilo outro, rapaz. Vai abrir um comércio, vai abrir. Nada errado, eu só estou dando esse exemplo particular de alguém que foi chamado para estar em tempo integral, tá, pessoal? Só para dar um exemplo. E aí a pessoa pega e deixa aí, vai ser comerciante, vai ser alguma coisa. Sabe o que acontece? Começa a vir dinheiro, muito dinheiro, e aí a pessoa fica com aquele negócio na cabeça: tá vendo? Eu sou uma pessoa capaz, eu sou inteligente, eu poderia ter me dado bem. E agora lidando com a igreja, lidando com o povo, dando dor de cabeça. E ainda, além do trabalho que a gente tem, ainda fica essa sensação de que a gente é incapaz. Você está entendendo, pessoal? Olha, você tem que orar por todas as pessoas que você conhece. Tem muita gente sendo bombardeada por esse tipo de coisa. Então não importa, o sucesso em Deus não se mede com números. Isso eu já disse muitas vezes. E é verdade, não se mede sucesso em Deus com números. Eu não estou falando de dinheiro ou conta bancária. Eu estou falando também de números em todos os sentidos. Os números de carro que você tem, o número de membro que tem na sua igreja, o número de likes que você tem. Aqui nós temos 22 pessoas. Se tivesse 300 pessoas, eu ia dizer que eu estava em sucesso. Irmãos, não se mede com esses números aqui. Não se mede, sucesso não se mede assim. Pastor, e como é que se mede então o sucesso? O sucesso, segundo Deus, se mede aqui. Primeiramente em você, e em segundo lugar na pessoa que está sendo atingida ou abençoada por você, em todas as áreas, né? Às vezes você põe um negócio e você pensa que o negócio é pequeno, mas aquele negócio está atingindo e ajudando muitas vidas. Às vezes você tem uma ideia de fazer algo e aquilo está abençoando muita gente, irmãos. Aquilo que você diz pode estar abençoando muitas pessoas. Na verdade, o reino de Deus funciona assim, né? Alguém diz algo, alguém tem uma revelação, aquela revelação passa para outro, e ninguém tem ali o carimbo registrado. Quem deu aquela revelação foi pastora fulana, o pastor. Não existe isso. A verdade é que o corpo se cuida, porque o corpo, com auxílio de cada parte, né, de cada junta, como diz lá em Efésios capítulo 4, efetua o seu próprio crescimento. Isso é de Deus. Deus age assim. Então a gente tem que tirar o foco dessa história de números. O maior sucesso diante de Deus é quando você é obediente àquilo que Ele manda. E se Deus mandou você seguir um chamado, você está praticamente desviado quando você tenta fugir disso, querendo ser sucesso em outras áreas. Eita, essa live hoje está demorando bastante, né, irmãos? Mas eu coloquei no meu coração o propósito da gente terminar o Salmo 119. Tá? Então, grande paz tem os que amam a tua lei. Vamos agora para a última estrofe, para terminar o Salmo 119,
que é a estrofe chamada de tal. A letra tal é o equivalente ao T nosso, tá? Tal, que vai do 169 até o último versículo, que é o 176. O 169 começa assim: chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dai-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensina os teus decretos. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão me socorrer, pois escolhi os teus preceitos. Eu suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é o meu prazer. Viva a minha alma para louvar-te. Ajudem-me os teus juízos. Eu ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Então, esse último estrofe, esses últimos versículos, ele repete também muitas coisas que ele disse desde o início do Salmo 119. Mas eu quero, melhor dizendo, centrar foco aqui da meditação em cima do versículo 173, porque ele diz assim: venha a tua mão me socorrer, pois escolhi os teus preceitos. Irmãos, existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Todos os dias você tem vários caminhos a seguir. De manhã, quando amanhece o dia, você salta da cama, você já tem que tomar uma decisão. Que decisão? Você já tem a decisão, e aquela decisão inicial vai nortear o restante do teu dia. A decisão que você toma quando você salta da cama deve ser a seguinte: eu vou ser o guarda do meu coração, eu vou confessar a palavra, eu vou adorar e louvar ao Senhor. Esse dia será um dia maravilhoso. Porque se você não decide por dar prioridade a Deus e a sua palavra, a louvar, ou adorar e reconhecer os seus preceitos e crer no que ele diz, irmãos, dificilmente seu dia vai ser bom, vai ser difícil, porque o diabo ele vai sempre vir para te confrontar, né? Às vezes você tem um dia mais leve, mas às vezes tem dias difíceis, e seja um dia leve ou um dia difícil, a decisão que você tomar desde o início vai nortear como você vai reagir. É por isso que é muito bom ter as suas meditações logo cedo de manhã. Esse é o melhor horário, porque você não está cansado, você está ali com a mente limpa, pura, ali você não teve não trabalhou, não se envolveu com nada, a mente está completamente em branco, coração, e ali você já começa orando, conversando com o Pai, meditando na palavra, confessando alguns versículos, orando em língua. Se você fizer isso todos os dias, e aí tomar decisões segundo a palavra, no transcorrer do dia, o teu dia será só de vitória, será só de bênção. E mesmo que venha alguma situação difícil, você vai saber administrar aquela situação. Amém? Porque realmente, às vezes tem pessoas que vêm, né? Acontece muito isso no trânsito. Você vai estar dirigindo trânsito, um monte de carro e tal, lá vai. E aí alguém faz aquela barbeiragem, né? E aí outro, às vezes, nem faz barbeiragem, mas pensa que você está fazendo. E talvez você nem tenha feito nada mesmo, mas você sabe que tem pessoas que são muito perturbadas por demônio e chama palavrão e diz aquilo tudo. E sabe, a forma como você vai reagir diante disso tudo. Pastor, mas não chama palavrão, não estou falando disso não. Eu estou falando do seu interior, da sua mente. Se você perde a paz com esse negócio, é porque você não meditou bastante na palavra. Porque quando você medita na palavra, você ora, você vive uma vida de comunhão com Deus, orando em línguas, a carne, ela é amortecida, os feitos da carne são amortecidos, e o que é aviltado, o que é levantado, são os feitos do Espírito. Você é um homem interior do coração, esse é o seu Espírito, é quem você é, tá? Ou como dizia Smith Wigglesworth, né? Eu sou infinitamente superior por dentro mais do que por fora, e é assim que você é. Por fora talvez você não seja grande coisa, mas por dentro você é um leão, você é uma leoa, tá? Foi como eu disse esse final de semana, domingo, para o pessoal aqui da igreja. Eu, quando olho para todo mundo, vejo leões e leoas, até mesmo as crianças, né? Todos são leões e leões de Deus,
prestes a dar aquele rugido, e muitas vezes não dão porque estão sendo amortecidos por mentiras, por sofismas e por enganos. Mas a Bíblia diz que o justo é intrépido como um leão, irmãos. É isso que você é. Você é um leão, você é uma leoa, você é intrépido como um leão. Existe dentro de você um poder que a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1. Diz que opera em nós o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse poder que ressuscitou Jesus e que fez ele subir aos céus e que hoje está à direita de Deus como sumo sacerdote da nossa confissão, e deu a ele um nome sobre todo nome. E esse poder que levantou Jesus naquela situação, esse é o mesmo poder que opera em nós. Isso. E Paulo, é tão interessante isso, que Paulo, quando expressou esse poder, ele usou 4 palavras no grego. 4 palavras. No mesmo versículo, no mesmo trecho. Eu ia terminar aqui, mas eu vou deixar essa palavra com você, que é maravilhosa, é poderosa. Em Efésios capítulo 1, quando Paulo fala isso, olha, eu vou até citar para vocês, depois se você tiver acesso a uma Bíblia em grego, ou com entradas em grego, muitas vezes hoje em dia os softwares têm isso, né? Você dá uma estudada e confere lá para você ver. Olha, em Efésios capítulo 1, no versículo 19, Paulo está fazendo uma oração para os cristãos, para os crentes, orando para que eles recebessem espírito de sabedoria e de entendimento, para eles entenderem quem eles são, o que é que eles têm, qual a esperança do chamamento que eles têm. Aí ele diz no 19 o seguinte, fazendo essa oração: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Aqui ele usa 4 palavras diferentes no grego. Sabia disso? Aqui, quando ele fala suprema grandeza, essa palavra grandeza é uma palavra que significa poder. A outra palavra que ele usa é a palavra poder, né? Então, eu acho que ele usa aqui kritos, energeia, dunamis, não me lembro da 4ª palavra. E ele diz, segundo a eficácia da força do seu poder. Essa palavra eficácia é uma outra palavra que no original significa poder. Ele usou 4 palavras. Aqui, é claro que naquela época não existia versículo, mas nesse pequeno trecho, nessa frase do versículo 19, ele usa 4 palavras que significam poder, porque eu entendo o que Paulo quis fazer quando ele escreveu essa carta. Ele diz, olha, o mesmo poder que ressuscitou Jesus, como é que eu vou expressar isso para eles? Eles precisam desse espírito de entendimento. Sabe uma coisa? A melhor forma que a língua que eu estou escrevendo, que é o grego koiné, pode expressar é usar 4 palavras para poder. E foi assim que ele disse. Este poder, irmãos, que ele usou 4 palavras, que é indescritível, que é um poder tremendo, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse poder, ele diz assim, olha só, qual a suprema grandeza do seu poder para com nós que cremos. Você crê. Aquele que crê tem esse mesmo poder dentro do seu interior. Esse é o poder que Jesus disse, olha, eu venci o mundo, tem de bom ânimo, mesmo que você tenha aflição, fique tranquilo, rapaz. Não importa qual é a pancada de Satanás, não vai te destruir. Não importa qual é a pressão, faça pressão na pressão, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele opera em você. E como diz lá em 1 João, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando você age em fé, crendo que esse poder que Jesus liberou sobre a sua vida está operando, você não vai baixar a cabeça, por exemplo, com medo de doença, com medo de morrer de fome, com medo de dormir, com medo de escuro, com medo de fulano. Quem que pode fazer nenhum mal contra você? Deus é por você, querido. Entenda de uma vez por todas, se o diabo confrontou Jesus perguntando se tu és, é claro que ele vai fazer isso com você, e ele trabalha aqui na mente, pessoal. Guarda a tua mente, coloca dentro da tua mente informações corretas da palavra, e essas informações da palavra vão cair no teu coração, produzindo fé. E produzindo fé, você nessa intrepidez do leão, né?
Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Com essa intrepidez de Deus, você vai declarar: não estou doente, eu não sou miserável, não vai faltar, vai sobrar, vai ter dinheiro, vou ter sempre saúde, porque Jesus já me deu, vou ter direção do Espírito, vou ser cheio do Espírito Santo, eu tenho a paz que excede todo entendimento, eu sou próspero, eu sou abençoado. Confessando essas verdades e vivendo segundo elas. Mais uma vez eu digo, não é garantia. Quem tem promessa que não vai morrer cedo, é viver segundo a promessa, hein? Viver segundo essas promessas que tem em Cristo Jesus, o sim e o amém, confessando elas, vivendo segundo elas, irmão. Viva, a tua vida depende disso, a tua saúde depende disso, a tua provisão depende disso, a tua alegria depende disso. A alegria é fruto do Espírito, você tem que usar fé para viver alegre, irmãos. Tem gente que pensa que é assim: eu estou me sentindo alegre nesse culto. E quando sai do culto já se sente triste, porque o diabo lá fora levanta muita situação para deixar você triste. Você é o guardião da sua alegria, você é o guardião da sua fé, você é o guardião da sua provisão, você é o guardião da sua mente, da sua consciência, de colocar a sua mente estruturada. É você que é o guardião, você que decide, mas você precisa usar a sua fé nas promessas de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Você pode ter absoluta certeza, por exemplo, que está vindo fé até você, porque a palavra de Cristo está sendo semeada aqui nessa noite, está sendo produzido fé. Amém, queridos? Eu queria dizer para você, né, que também nós estamos demorando bastante nessa live, não só porque passamos 3 estrofes e terminamos o Salmo 91, mas também porque a gente vai demorar um pouco agora, né? Vou dar aula em Ponta Porã e talvez só vamos ter a live agora só daqui a 2 semanas, tá? Então por isso que a gente está aproveitando o máximo esse tempo, e eu sei que tem sido uma bênção para você, mas, querido, é muito sério, né? Eu disse isso no domingo agora, pregando para a igreja. Olha, querido, se eu pudesse colocar isso dentro do seu coração, tivesse como abrir e colocar isso dentro do seu coração, para não é só ficar aqui na mente, mas cair no seu coração, eu faria isso, porque é uma situação de vida e morte, tá, pessoal? É muito sério. A tua vida depende de como você lida com as situações, né? E agora, com essa coisa toda que está acontecendo no mundo, né, ficou muito claro, né, o que está acontecendo é que essa tribulação, né, essas dificuldades estão provando a fé. E não é tempo de brincadeiras, não é tempo de se desviar dos caminhos do Senhor, não é tempo de ficar questionando, é tempo de viver aquilo que tem sido tantas vezes pregado e ensinado na tua vida, né? Viva e você vai viver. Tá? Viva a vida de Deus, viva as promessas da palavra, e você vai viver protegido, guardado. Mas se por um momento você começar a duvidar, e que isso nunca aconteça na sua vida, você vai estar desprotegido, desguarnecido. Eu declaro sobre a sua vida a proteção de Deus, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida a provisão de Deus sempre abundante. Em nome de Jesus, declaro e creio que a unção do Espírito Santo esteja sempre presente sobre a tua vida, que a direção do Espírito Santo te guie a tomar as decisões corretas, em nome de Jesus, que a paz que excede todo entendimento guarde os vossos corações e as vossas almas, amém? Eu declaro sobre a sua vida saúde divina, prosperidade, provisão, bênção. Eu estou meio que dizendo aqui as mesmas coisas que todos os dias eu digo para as minhas filhas quando elas pedem a bênção. Eu estou fazendo questão de dizer isso porque você deve ensinar isso aos seus filhos, tá? As minhas filhas, graças a Deus, elas são bem obedientes quanto a isso, e todos os dias eu abençoo elas, e é isso que eu declaro. Tenha graça e favor diante dos homens, tá? Tenha prosperidade, provisão, proteção na sua vida, saúde divina. Que tudo que você faça, seja estudando, seja trabalhando, seja se relacionando com pessoas, né? Seja tudo que você faça, seja de uma forma de ciência, ou estudo, ou em produtos que você está produzindo, ou em alguma pesquisa que você esteja fazendo, tudo que você faça, que prospere
e que você seja um exemplo vivo do que é alguém que se entrega nos braços do Senhor e confia nas promessas de Jesus. Eu declaro isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Os anjos de Deus que já foram enviados para proteger e guardar você, conforme diz no Salmo 34, conforme diz no Salmo 91 e conforme diz em Hebreus capítulo 1, esses anjos já foram enviados por Deus, que vocês entendam os princípios bíblicos para que essa proteção seja eficaz sobre a sua vida. Dentre esses princípios bíblicos está um princípio que define a proteção angelical, que é o princípio de obedecer a autoridades, isso, não difamar autoridades, não falar mal de autoridades, orar por autoridades. E só para dar uma dica aqui, orar por autoridades e não difamar não quer dizer que você concorda com o que a autoridade está fazendo, mas como diz a Bíblia, toda a autoridade foi colocada por Deus, e ali não está falando da pessoa, de José, de João, de Antônio, está falando do cargo, e cumpre a nós orar por essas autoridades. Não difama, porque quando nós difamamos, a proteção angelical não persiste sobre a nossa vida. Está escrito isso lá em Coríntios, Paulo diz a respeito da submissão de um ao outro, e Paulo cita, eu digo isso por causa dos anjos, porque os anjos obedecem os princípios de submissão e autoridade. Pessoal, eu digo isso com absoluta certeza. Então, que os princípios bíblicos sejam respeitados na sua vida, e assim todas essas palavras que eu tenho dito aqui se cumpram na sua vida. Prosperidade, provisão e saúde. Seja abençoado, tenha uma semana abençoada, tenha um mês abençoado, um ano abençoado, dias de vida abençoado, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vão em paz.